Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Eu vou aguardar só uns segundinhos até algumas mais pessoas entrarem para que a gente possa começar um momento de reflexão. Nosso momento refletindo a fé. É um momento importante para compartilharmos um pouco da palavra de Deus, a porção que Deus tem para hoje aos nossos corações. Grato a você que queira acompanhar por alguns momentos, alguns minutos, esse momento de reflexão da palavra de Deus. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o nosso entendimento, esteja ministrando em nossos corações aquilo que precisamos como porção de Deus para o momento. Priscila, Dicione Soares, Priscila Brito, minha filha na fé. Deus abençoe. Estaremos daqui a pouquinho meditando um pouco na palavra de Deus, aguardando esse momento, um pouco mais de pessoas adicionarem para a gente poder começar um momento de reflexão sobre algo importantíssimo que Deus colocou no meu coração. Hoje nós iremos falar sobre o que fazer quando o medo nos cerca. Vamos falar um pouco sobre isso, uma temática extremamente relevante e propícia para esses dias que estamos vivendo. Grato a você que nesse momento estará comigo para juntos meditarmos na palavra de Deus. Não há coisa melhor para se pensar do que pensar em Jesus e nos elementos do céu. Não existe nada melhor para se tematizar um assunto do que Cristo. Cristo é o melhor tema para a mensagem. Portanto, nesse momento, nós iremos falar um pouco sobre Jesus. Sejam bem-vindos. Júnior, Deus abençoe. Meu amigo Eric Gonçalves, amigo de longas datas, né? Décadas. Deus abençoe. Muito grato em revê-lo, compartilhando um momento tão importante como esse, um momento ímpar. Hoje é um dia, como eu sempre digo, nunca houve o dia 9 de maio de 2020 e nunca mais haverá. Estamos aproveitando, preenchendo esse dia com aquilo que é mais importante. Semeando, daqui a pouco vai fechar. Meia-noite fecha o dia de hoje com aquilo que fizemos. Quer seja prazeroso ou doloroso, colheremos o resultado daquilo que fazemos. Minha filha na fé, Priscila, Deus abençoe. Aguardando só um momentinho para a gente começar um pouco da reflexão de Deus para nós, falando sobre o que fazer quando o medo nos cerca. Meu amigo Cleginaldo, Deus abençoe. Daqui a pouquinho, refletindo na palavra de Deus sobre a temática o que fazer quando o medo nos cerca. Pegue a sua Bíblia onde você estiver. Se possível, acompanhe com a palavra de Deus. Nós vamos estar fazendo a leitura hoje em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Depois, continuaremos em Mateus 16 e 22. Iremos falar um pouco
sobre alguns pontos importantes, instrução de Deus para nós. Como devemos fazer? O que devemos fazer quando o medo nos cerca? Bom, vamos lá. Só me ajudem se o fundo musical tá atrapalhando aí, tá bom? Tá legal assim? Já vamos começar. Boa noite, Cleginaldo. Deus abençoe. Elisnete Pinheiro, Deus abençoe. Bom, eu quero convidar você neste momento a fazer uma meditação em Mateus capítulo 16, no versículo 13. Eu já ministrei algumas vezes. Gilmar, Deus abençoe. Deus abençoe. Nobre guerreiro Gilmar Guimarães. Bom, em Mateus capítulo 16, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, indagou o seu discípulo dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos entender. Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender algo interessante já no versículo 22. No mesmo capítulo 16 de Mateus, no versículo 22, já tem um outro episódio. Primeiramente, nós vimos Pedro confessando Jesus. Entre todos que estavam ali, que disseram que Jesus, estavam dizendo que Jesus era João Batista, outro dizia que era Elias, outro Jeremias ou um dos profetas. De todos eles, Pedro foi o único que acertou quando disse: Tu és o Cristo. Ele fez uma confissão legítima de quem realmente Jesus é. Foi o único que despertou a reação de Jesus, elogiando a atitude, dizendo: Bem-aventurado és, Simão. Tu foi feliz naquilo que você disse, Simão, porque realmente não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. E tenho mais: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, Jesus elogiando aqui a atitude de Pedro. Mas no versículo 22, Jesus agora se dirige para Pedro quando está escrito o seguinte, no versículo 21, diz: Desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava dizendo: bom, agora eu vou para Jerusalém para concluir a minha missão. Preciso morrer. É difícil entender, mas Jesus estava dizendo: eu preciso ir e morrer. E agora Pedro disse, versículo 22, Pedro começou a repreender Jesus. Pedro repreendendo Jesus, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. Senhor, tenha pena de você mesmo, Senhor. Começou a repreendê-lo. Então, Jesus disse, no versículo 23, ele disse, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vou orar sim, Cristina Brígida, com certeza. Deus abençoe a sua filha, em nome de Jesus. Bom,
Jesus disse agora, repreendeu Pedro. Ainda agora Jesus, no mesmo capítulo, Jesus tinha elogiado a atitude de Pedro ter confessado o seu nome. Entre todos que estavam seguindo Jesus, o único que confessou o seu nome foi Pedro. Só que agora, o mesmo Pedro, que tinha sido elogiado por Jesus pela ênfase da sua confissão, agora está sendo repreendido por Jesus por ser aquele que estava tentando defender Jesus. Vamos entender. Pedro estava tentando colocar em Jesus... Lembra que eu falei da temática? A temática é o que fazer quando o medo nos cerca. Pedro sentiu medo no lugar de Jesus. Você confessa Jesus, então quando nós confessamos Jesus, nós nos tornamos crentes em Jesus. Quando nós confessamos Jesus e seguimos, nós somos seguidores e adoradores de Jesus. Confessamos de verdade. Vamos entender. Só que há momentos que Deus nos coloca em situação em que parece que todos os lados que olhamos, o medo quer ser o principal. A palavra de Deus diz no livro na primeira carta de João, Epístola de João, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: filhinhos, vocês são de Deus, porque tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se você puder, todos vocês que estão assistindo, puder compartilhar, não é para fazer ênfase a homem aqui não, compartilhar para que a mensagem chegue a outras pessoas. Isso aqui é algo de Deus para hoje. Então, olha só o que diz o texto. A palavra de Deus diz o seguinte: primeiramente, Jesus elogia Pedro porque ele confessou o seu nome. Segundo, agora Pedro está sendo repreendido por Jesus. Por que será? Primeiro, Pedro teve a coragem de confessar Jesus. Quando ele teve a coragem de confessar Jesus, ele tirou toda a perspectiva humana. Ele tirou não é homem que reina, não é Jeremias, não é João Batista, não é um dos profetas. Não, é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Só que agora Jesus disse: eu preciso ir para Jerusalém, convenha que eu vá para Jerusalém e padeça pelos escribas e principais dos sacerdotes e morra. Pedro agora disse: Senhor, não faça isso, Senhor. Tenha compaixão de você mesmo, Senhor. E começa a repreender Jesus. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Você me serve como escândalo, não compreendendo as coisas de Deus e sim a dos homens. Ou seja, ele estava tentando fazer Jesus se render à própria vontade humana, deixando assim de cumprir o propósito pelo qual veio para a terra. Jesus não veio para viver na terra como homem até velhinho. Jesus veio com um tempo determinado para morrer pela humanidade, assumindo os nossos pecados. Todavia, Pedro, cheio de medo, tentando colocar dentro do coração de Jesus o medo. Eu sei que o medo é um dispositivo que nos afasta dos riscos. Se você tiver com os olhos vendados e não saber onde está e alguém disser: cuidado com o buraco, e você não saber que ali não tem nenhum buraco, você vai ficar: me segura, cuidado para eu não cair. O medo nos faz afastar dos riscos. Se a pessoa não sentir medo, ele simplesmente pularia de qualquer precipício por não ter medo. O medo é um sensor, faz parte de um dispositivo que nos desperta quando estamos à beira de um risco e nos afasta dos riscos. Tudo bem, mas o medo pode ser um veneno. Nesse aspecto de Pedro tentando interferir no curso do propósito de Deus através de Cristo, dizendo: tenha pena de ti mesmo. Ele estava dizendo: vai doer, cuidado, vai machucar. Jesus agora o repreende, porque não importa qual o nível da dor, Jesus queria que o propósito de Deus fosse cumprido através dele. Então, vamos entender o que fazer quando o medo nos cerca. Jesus repreendeu, não Pedro exatamente. Observe que ele não diz assim: para trás de mim, Pedro. Ele não falou isso. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Se você observar bem, Pedro não estava nem se tocando que ele estava sendo usado pelo inimigo para fazer Jesus sentir-se tímido e com medo dos desafios que ele havia de enfrentar para que o propósito de Deus se cumprisse.
Jesus o repreendeu. Pedro ficou meio jururu porque não entendia os mistérios de Deus. Mas ele não sabia que Satã estava usando a sua boca para tentar atrapalhar Jesus. Então, nós encontramos a motivação correta de Pedro. Pedro estava com a motivação correta, defender Jesus. Mas eu não posso simplesmente defender Jesus com medo, porque nesse aspecto, o medo é o maior inimigo da fé. E tudo aquilo que não provém da fé é pecado, diz as Escrituras. O salmista, no Salmos 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Como assim eu não vou temer mal porque a vara e o cajado? É porque um pastor conduzia o rebanho com um cajado, com uma vara. Ele tocava nas ovelhas assim, colocava para o caminho. E com o cajado era quando a ovelha caía em alguma gruta, que ele pegava aquele cajado com a ponta torta e colocava no pescoço da ovelha e tirava de lá e colocava nos braços. Então ele dizia: se o Senhor está comigo, tem um cajado, tem uma vara, no vale da sombra da morte ele me conduzirá. Ou seja, ele estava deixando muito claro que o propósito de Deus, através de Cristo, era salvar a humanidade. Mas o propósito de Satã, através de Pedro, era impedir que isso acontecesse. Então o que fazer? O medo é um dispositivo que nos protege, mas o medo pode ser um instrumento de Satã para nos parar, para nos paralisar. Não tenha medo. Jesus repreendeu Satã. Não tem aquele momento que alguém fala assim: não vai não, amigo, você não vai conseguir. Vamos entender isso? Vamos lá. Vamos ler um texto aqui da Bíblia interessante. Pedro é uma figura marcante, interessante como ele aparece no palco das Escrituras do Novo Testamento como exemplo para uma lição extraordinária para nós. E o texto diz em Mateus capítulo 14, no versículo de número 22 em diante, diz assim: logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. Após chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, que o vento era contrário, mas a quarta vigília da noite, ou seja, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né, assim. E aí vai ver aqui o horário da quarta vigília da noite, em que estava ali Pedro já quase amanhecendo, estava no barco com os seus discípulos. Estava ali no barco com os seus discípulos, com o discípulo de Jesus, os demais discípulos. E de repente, no momento em que ele estava no barco, Jesus aparece andando sobre as águas. O texto diz assim: os discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O que fazer nessas horas? Pedro agora aquele que foi repreendido por Jesus, o Pedro que foi repreendido por Jesus, agora se enche de coragem. Qual o segredo para Pedro enfrentar o medo? O que fazer quando o medo nos cerca? O medo estava cercando os discípulos. Já não tinha mais ali uma pessoa, já não era mais ali uma pessoa cheia de medo. Ele estava com muitos motivos para ter medo. Primeiro, as ondas balançavam o barco de um lado para o outro. O vento era contrário. Todavia, Pedro olhou para Jesus. O segredo os outros discípulos estavam olhando para as ondas, para a tempestade, procurando segurar a nau. Mas naquele momento, Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, se és tu que fala comigo, então manda que eu ande sobre as águas, vá ao teu encontro.
Jesus simplesmente disse: venha, Pedro. Para aí, o que fazer quando o medo nos cerca? Olhe para Jesus. O texto de Hebreus capítulo 12, no versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ou seja, a fé é o nosso alicerce. O que fazer quando o medo nos cerca? O inverso da esperança é o desespero. Em toda a minha vida, nunca vi um tempo em que o mundo todo está com medo de um inimigo minúsculo, silencioso, que invade o organismo e está ceifando vidas. Milhares de pessoas com medo, usando tudo que pode para se defender, confiando muito mais nas análises laboratoriais divulgadas pela mídia do que confiando no poder da fé. Alguns irmãos meus até dizem: olha, não podemos ser ignorantes. Claro, nós seguimos todas as recomendações correto, mas não podemos deixar que o medo atrapalhe a nossa fé. Pedro simplesmente saiu do barco e vai andando em direção a Jesus. As ondas eram altas demais. O texto diz assim, e ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Os discípulos estavam no barco paralisados pelo medo. Pedro olha para Jesus e se enche de coragem. Começa a andar sobre as águas e eu imagino naquele momento os amigos de Pedro dizendo: não vai não, Pedro. Não anda sobre as águas não, você está louco, rapaz. Você vai morrer. Eu sei que Jesus está lá no meio, mas não seja tolo. Não faça sacrifício de tolo. Você não precisa ir até lá. Ele está vindo. Não precisa você tomar essa atitude de antecipar-se a Cristo. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro enfrentou o medo por um momento. Mas ao chegar a um certo ponto das águas, Pedro simplesmente sentiu medo outra vez. E quando ele sentiu medo, qual foi o segredo de Pedro sentir medo? Qual foi o segredo de Pedro ter sentido medo? É que no momento em que ele estava andando sobre as águas, no momento que ele olha para Jesus, que ele estava no barco, ele se encheu de coragem. Quando ele está andando sobre as águas, olhando para Jesus, que ele tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, ele se esvazia da coragem e se enche de medo. Qual é o segredo? O que fazer quando o medo nos cerca? Olha para Jesus. Jesus é o motivo, Jesus é a razão, Jesus é tudo que precisamos para continuar e sem afundar. Pedro olha para as ondas, o medo invade e o medo é interessante, o medo é um agente satânico. O medo é um agente satânico. Quando vamos entender, o medo pode ser um agente satânico, pode ser um instrumento satânico. O medo é um dispositivo que nos afasta dos riscos, mas pode ser um poderoso instrumento de Satã para nos fazer desistir, desanimar, para nos fazer voltar, para nos fazer estacionar à beira do caminho, para nos fazer ficar isolado numa caverna. Temos o exemplo de Elias. O medo pode ser um instrumento poderoso do inimigo para nos interceptar e nos vencer. Pedro estava no barco cheio de medo, mas quando ele olhou para Jesus, que ele fitou os olhos em Jesus, ele teve coragem de dizer: Senhor, se tu disseres, venha, eu vou andar contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. Ele praticamente começou a andar. No momento que ele tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, ele começa a afundar. O segredo é manter os olhos fitos em Jesus. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinho, vocês são de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está em vós é maior do que está no mundo. O que é o medo? O medo é um dispositivo que temos, que nos afasta dos riscos, mas é aquele mesmo dispositivo que temos. Esse mesmo dispositivo nos causa pavor quando algo nos assombra do lado de fora.
O medo geralmente age nos fazendo fazer velório antes de ter morto, nos fazendo nos desesperar quando parece que está perdendo o controle. Se nós observarmos bem, o próprio Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do possível. Mas a possibilidade geralmente cabe a nós. Digamos que eu diga, olha, eu posso levantar isso aqui não é fé. Isso aqui é possibilidade. A fé, ela trabalha onde eu não posso alcançar. E o problema é que o medo chega nos fazendo paralisar, deixar de acreditar no impossível. É onde Deus está, o Deus do impossível. Está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E aqui nós encontramos Pedro dizendo para o Senhor, deixa eu ir contigo sobre as águas. Jesus disse, vem Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas. Mas quando ele afunda, eu conjecturo que os demais discípulos que estavam no barco, André, que estava no barco, os demais que estavam lá no barco, olhando para Pedro afundando, começaram a dizer, eu não te avisei, não era para você ter ido, rapaz. Eu fico pensando em Pedro afundando agora. E uma coisa interessante é que quando Pedro está afundando, ele estava olhando para as ondas, ele começa a afundar. Quando ele tira os olhos das ondas, seria interessante ele olhar para trás e afundaria muito mais rápido, mas ele começaria a se debater, porque ele era pescador, e diria, amigos, por favor, joga um bote salva-vida, me ajude. Mas não, Pedro voltou a olhar para Jesus e se encheu de coragem. Ao invés de recorrer aos amigos que tinham o bote salva-vida, que tinha uma corda, que poderia aproximar o barco, Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, ajuda-me. Primeiro, ele teve a coragem de andar sobre as águas. Ele teve um pequeno fracasso por tirar os olhos de Jesus e olhar para as ondas e se assustar, ter medo e afundar. Mas antes de totalmente se asfixiar na água, ele clama por Jesus, voltou a olhar para Jesus e agora a coragem lhe é restituída e ele continua a caminhada com Cristo. O que fazer quando o medo nos cerca? O que fazer? O que fazer quando as circunstâncias que te cercam são gritantes dizendo não vai dar certo? O que fazer quando alguém da família está naquele desespero? Meu Deus, é tanta gente, eu lamento as perdas. São tantas pessoas hoje velando, sozinhos, porque não pode nem ter acesso aos seus mortos. É tanta gente, líderes e tanta gente caminhando para esse ritmo de fracasso, de doenças. E eu fiquei pensando, o que faltou? O que está faltando? Precisamos despertar e entender o que Jesus ele deixou muito claro. A palavra de Deus em Salmos, no número 91 dos Salmos, ele diz muito, muito claro, e eu vivo a palavra, oro a palavra e estou apegado nessa palavra. O salmista diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal lhe sucederá. Nenhuma praga chegará na sua tenda. Saltei aqui, mas o texto diz assim, darei ordem aos meus anjos ao teu respeito, para te guardar, para te proteger. Você crê nisso? Os anjos do Senhor estão te guardando a sua família. Quando fala assim, nenhum mal te sucederá, estou falando de você. Quando diz, nenhuma praga chegará na tua tenda, está falando da tua família, da tua casa. Eu tenho certeza que muitos dos que estão vendo essa ministração estão entendendo agora, por que eu devo ter medo se eu posso ter a fé? O medo é o maior inimigo da fé. O medo traz desespero, a fé traz esperança. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e as convicções dos fatos que se esperam. Ou seja, a fé, ela nos traz esperança e ela nos faz, diz o salmista, diz o
o escritor anônimo aos Hebreus o seguinte, em Hebreus 12, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Cleginaldo, você esteve numa UTI, Cleginaldo. Estou vendo você aqui online dizendo amém. Oramos por você. Quantas pessoas, depois você viu ali na empresa, várias pessoas te parabenizando pelo seu aniversário. Eu acompanhei, pude parabenizá-lo também. Mas você estava com Covid, né? Numa UTI, e um monte de gente cobriu de oração. E eu disse, você vai ser curado em nome de Jesus. Eu escrevi lá, eu disse, você vai ser curado em nome de Jesus. Creia. A palavra liberada. Hoje eu estive orando por um amigo. Ele e a esposa, o pai dele me enviou a mensagem e disse para mim, vai lá orar. E eu orei. E realmente ele estava com sintoma de febre e tudo. E eu cheguei lá, quando eu estava lendo a palavra, eu estava lendo ainda, nem tinha orado. Quando eu estava lendo, que eu olhei para ele, eu falei, você está suando? Ele falou, agora eu comecei a suar. Orei por ele e pela família. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a mensagem aqui, ainda há pouco, recebi uma mensagem dizendo, houve um milagre aqui em casa. Aleluia, nós estamos bem. Escute, não deixe o medo atrapalhar a sua fé. Existe um caminho melhor. Deus está dizendo, eu sou o Senhor que te saro. Eu vou de novo repetir o que diz em Oséias. Oséias capítulo 11. Eu estou citando muito esse texto esses dias. Mas olha o que diz aqui em Oséias capítulo 11. No versículo de número 2. Mas como os chamava, assim se iam da minha face. Sacrificava balins e queimava incenso às imagens de escultura. Eu, todavia, ensinei a Efraim a andar. Tomei-o pelos meus braços. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Apesar de terem me abandonado, eu ensinei a Efraim a andar. Tomei-o pelos meus braços. Mas não conheceram que eu os curava. Por que ele estava dizendo, eu não conheceram que eu tirava deles a doença, virar as costas para mim? Você já pararam para pensar? Jesus repreendeu Pedro porque ele se importava mais com as coisas dos homens do que com as coisas de Deus. Ele estava muito mais, a visão dele estava muito mais humanista do que espiritual. Deus está dizendo para você, desloque a tua visão das coisas terrenas e se ligue no céu, irmão. Deus está protegendo a tua casa. Mas eu estou com um monte de azitromicina aqui em casa. Tudo bem, eu também estou me prevenindo, estou me imunizando com imunização natural, os remédios. Estou tendo os cuidados necessários, mas não deixe o medo atrapalhar a sua fé. Jesus diz a Escritura em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. Somos culpados, a humanidade deixou de fazer o que deveriam. Mas agora Jesus nos dá garantia. Se vocês se voltarem para mim, habitar no esconderijo do Altíssimo, disse o salmista, então nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará na sua tenda. Foi inevitável para alguns que já se foram, não podemos questionar isso. Claro que todos nós estamos caminhando para lá. Há muitos que nesse momento estão em situação difícil, mas eu creio que o poder da fé funciona. O problema é que as pessoas se enchem de medo. E sim, top de análises laboratoriais. Escute, deixa de pôr a fé para funcionar. A fé é o firme fundamento. Não se pode pôr um outro fundamento além daquilo que já foi posto no aspecto absoluto do que podemos conquistar no sobrenatural, naquilo que não é físico, é metafísico, mas é daquilo que é invisível que se torna visível. Hoje eu ministrei no SBT e eu falei exatamente sobre o verbo do início, criação, derrota de Satã e a libertação humana. Então vamos entender o que aconteceu com Pedro. Primeiro ele confessou Jesus.
Mas depois de ter confessado Jesus a si mesmo, ele ainda tentou fazer com que Jesus foi usado para tentar Jesus a não continuar o projeto. E já agora Pedro, cheio de coragem, dizendo: Senhor, eu quero andar sobre as águas contigo. Jesus: vem, Pedro. O que fazer quando o medo nos cerca? Olhe para Jesus. É isso mesmo. Olhe para Jesus. Deus tem um plano maravilhoso. Deus, é isso mesmo, Cleginaldo. Um hospital maravilhoso, médicos extremamente habilidosos, mas todos foram um instrumento de Deus para o seu milagre. Não foi possibilidade, não foi remédio. Muitos tiveram melhores médicos, melhores hospitais, mas não conseguiram sobreviver, porque o certo é que Deus é absoluto, tudo mais é relativo. Deus quer ministrar uma cura sobre a tua vida. Deus quer proteger a tua família. A palavra de Deus no Salmo de número 127 diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia as sentinelas, os guardas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os instrutores. Inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá, enquanto eles dormem. Olha o que Deus está dizendo. Se você crê em mim, escute, se você depositar sua fé em mim, eu vou cuidar de você até quando você dorme. Eu vou guardar a tua família. Eu vou guardar a tua casa, a tua família. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir. Uma das características extraordinárias de Deus é ele faz de tudo para cumprir aquilo que diz. Ao homem é fácil entender que ele pode errar, mas Deus não erra. Foi liberada uma palavra e aquilo que Deus falou, ele cumpre. Não podemos entender, ficar com dúvida. Eu sei que Deus pode, mas não existe mais. Deus pode e vai fazer. Ele ama você. Escute, Pedro andando sobre as águas, deixa de olhar para Jesus e afunda. Ele não olhou para trás e disse aos amigos do barco: por favor, jogue a corda, por favor. Já era 6 da manhã quase. Pedro estava ali andando sobre as águas e de repente: por favor, jogue a corda. Por favor, jogue a boia, jogue um bote salva-vida. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele olhou para Jesus. Ele continuou olhando para frente e olhou para Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda-me. Jesus vai lá com ele, pegou na mão dele, levantou ele e disse: por que duvidou, homem de pequena fé? Vamos lá. Aos que zombaram de Pedro, dizendo para ele: tu tá louco, rapaz, você vai andar sobre as águas, não seja menino, pare de meninice, não precisa disso. Olha, nós somos aqui crentes também, a gente sabe que é Jesus, mas não precisa você sair do barco, você vai morrer. Agora tiveram que assistir Pedro andando com Jesus abraçado assim com ele. Vamos lá, amigão. Quase, hein? Se afundava, hein? Pois é, né? Estamos de pé agora. Deus está dizendo para você: o mal pode até se aproximar da tua casa. Às vezes, Cleginaldo, você pode até começar a afundar. Aí você ergue os teus olhos. Gênesis capítulo 13, versículo 14, Deus disse para Abraão o seguinte, quando era Abrão, depois que Ló se apartou dele: ergue os teus olhos de onde tu estás. Ele não falou para você: ergue os teus olhos de onde tu ainda não chegou. Aonde você está, irmão? Levante os olhos, amplie a tua visão. Pedro estava afundando, ele não olhou para o redemoinho na água, ele não olhou para o barco que estava atrás, dizendo: socorro, amigos. Não, ele ergueu os olhos e continuou olhando para Jesus. Quase. Mas os olhos de Pedro foram extremamente inteligentes. Jesus quer te levantar. Se você está me assistindo e tem alguém na sua casa doente, seja um instrumento de Deus, cheio de coragem. Eu lembro do pastor Valdolino, que quando o meu pastor, que foi pastor há mais de 14 anos, ele disse uma certa vez que ele estava com uma dor, e ele agora disse para a dor: dor,
esse corpo tem o dono. E ele foi à guerra com aquela luta, com aquela dor, e Deus curou ele. A dor foi embora, porque ele usou a fé para pelejar contra aquela doença. Deus está dizendo para você, levante-se. Deus vai guardar a tua casa, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Você só precisa ter Deus como teu refúgio. Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Quer dizer, sendo Ele o nosso refúgio e fortaleza, ainda assim a gente pode sofrer alguma angústia, mas nós temos um socorro. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Deus é contigo. O Cleisnaldo está dizendo aqui que estava muito afastado da promessa, muito afastado do alvo. Ou seja, um Pedro que estava já olhando para as ondas, mas ao perceber que estava afundando radicalmente, ele simplesmente olha para Jesus. E agora, testemunha de que realmente funciona. É melhor a coragem do que o medo. É melhor ter a coragem. Deus tem um plano maravilhoso com a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Eu quero estar nesse momento orando. E você pode inclusive colocar seu depoimento, seu testemunho de fé. Vamos ajudar. Milhares de pessoas vão ver. Eu tenho 5.000 pessoas nesse Face. Espero que assistam. Milhares de pessoas vão ver depois. Mesmo que não seja agora, vão ver o seu depoimento. Mas escute. Não deixe o medo atrapalhar a sua fé. Esse tema que Jesus colocou no meu coração, o que fazer quando o medo nos cerca, é a pergunta que muitos querem fazer. O que fazer? Estão desesperados. Escute, o medo nos traz desespero. A fé nos traz esperança. A Bíblia diz que devemos trazer à memória tudo o que nos dá esperança. Tudo o que nos dá esperança. Jesus, ele está dizendo para você, é hora de se levantar, é hora de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. O texto de João capítulo 4, versículo 4, 1 João diz o seguinte: filhinho, vocês são de Deus. É a terceira vez que eu cito. Vocês são de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Existe algo em você. Deus está dizendo, eu estou em você. Você tem que recorrer ao que a fórmula correta. Jesus é a fórmula. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Citando de novo o texto que foi o base da última reflexão que eu fiz, 2 Crônicas 7,14, o Senhor declara dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, lá em Oséias ele diz, esqueceram que eu os curava. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. 2 Crônicas 7,14 ele diz, eu sararei a sua terra. Tudo que precisamos é nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e nos converter. Tem alguma coisa errada aí, irmão? Mude a rota, esteja em Cristo. Não deixe o medo atrapalhar a sua fé. Você está chamando Deus de fraco. Não deixe o medo atrapalhar a sua fé. Mande esse pânico embora. Você não nasceu para viver a síndrome da desistência, a síndrome do pânico, o medo de dizer para Jesus, não vai, Jesus. Eu acho que se fosse no período desse Covid-19, Pedro teria dito, não vai não, Senhor, para o Senhor não se infectar. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. É para mim um motivo de escândalo, que só pensa nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo deixou muito claro, quando os olhos dele estavam tão no céu, que ele diz assim, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas a fé está guardada. Agora me é reservada a coroa da justiça. Então eu quero nesse momento orar por você.
Convide se você tem um parente aí perto, filho, esposa, esposo, chame para perto agora. Vamos fazer uma corrente de oração e vamos orar pelas famílias brasileiras. Vamos abençoar Juan Brito. Vamos abençoar as famílias brasileiras. Vamos orar, Cibele Castro. Quero orar pela sua família. Orar por você, Cleginaldo. Em o nome de Jesus. Você vai ser um testemunho de milagres. Deus quer te ver pregando o Evangelho. Orar por você, Márcia. Orar por você, em o nome de Jesus. Gisele, quero orar por você, Regiane Rodrigues. Ministrar sobre a tua vida um novo tempo. Deus tem um plano perfeito para você. Ele ama você. Eu quero convidar você neste momento a deixar o Espírito Santo fluir no teu coração. A coragem que você precisa para enfrentar essa tempestade de ventos contrários. Como assim, missionário? Como é que eu vou enfrentar? Pedro estava no meio do mar, andando sobre as águas em direção a Cristo, mas os ventos eram contrários. A melhor maneira de enfrentar o vento não é fazendo como um surfista, olhar para as ondas e tentar pegar as ondas, não é. Pedro, ele enfrentou a tempestade olhando para Jesus. Deus abençoe, Léo. Irmã Leozinha Carvalho. Pedro olhou para Jesus. Ele estava afundando, imperfeito como ele era, teve a coragem de sair do barco em direção a Jesus. Mas pelos seus limites, o medo tomou conta do coração, ele voltou a olhar para as ondas e afundava. Mas ele teve a coragem, a inteligência, às vezes não estava ali, a fé já não estava funcionando, porque ele tirou os olhos de Jesus e o medo substituiu a fé. Tirou os olhos de Jesus, o medo substituiu a fé. Mas agora já não tinha fé, mas tinha inteligência. Ele volta a olhar para Jesus e a fé é realimentada. A fé se realimentou em Pedro e olhando para Jesus ele teve a força de clamar e disse: Senhor, ajuda-me, estou afundando. Deus está dizendo para você que possivelmente já está no seu limite. Clame, seja inteligente. Às vezes queremos recorrer para as coisas terrenas, mas Jesus está dizendo: clama a mim. Lá em Jeremias o Senhor deixou muito claro, dizendo: clama a mim e vou te responder. E ainda vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus, em suas palavras, deixa muito claro: tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. E hoje a palavra de Deus liberada para você é: não deixe o medo atrapalhar a sua fé. Estamos vivendo em crise, muita gente, é tanta notícia ruim. Mas as Escrituras dizem: devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Está nos assistindo aí uma grande psicóloga, a quem eu tenho tanto respeito, pela irmã Léo e sua família. Grande psicóloga, mas ela entende que, mesmo sendo uma profissional da compreensão da mente, da alma, nossa capacidade de julgar, recordar, imaginar e raciocinar, o intelecto, as emoções, mas ela entende que existe um Deus que no momento do desespero, até os grandes pensadores perdem o seu equilíbrio, mas quando tem fé, quando foca em Jesus, a nossa esperança é realimentada de forma sobrenatural. E é a partir daí que temos coisas, disse Deus através de Jeremias, grandes e firmes, que nós ainda não sabemos. O que a palavra diz é: o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. A palavra de Deus diz, o Senhor deixou muito claro em Isaías: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se percebeu, um Deus igual a esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam.
Foi o Senhor que declarou dizendo: sou eu que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmos, está escrito, o Senhor deixou muito claro, Salmos 50:15, ele disse: clama a mim e respondeste-ei. A tradução que diz o seguinte clama a mim, invoca-me no dia da angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Tá difícil, irmão? Tá naquela tempestade, vento contrário, como estava Pedro? Tá afundando aí? Deus está dizendo: eu vou te levantar. Eu vou te levantar. Busco a nossa psicóloga está dizendo: busco a loucura de Deus, pois é mais sábia que o conhecimento dos homens. Que coisa interessante, que coisa linda. É aquilo que transcende o mundo físico, escapa aos princípios da lógica, mas é exercitado através da dinâmica da fé. A fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Deus está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo para mim e para você: creia, não desista, não desista. Eu vou estar orando agora, orando pela sua família, pela sua casa. Quero convidar você, convide seu esposo, seus filhos. Reveja como você está como família. Filho, me perdoe por eu não ser o pai e a mãe que eu deveria ter sido até agora. Esposa, me perdoe por eu não ser o esposo que eu gostaria de ter sido até agora. Esposa, me perdoe por eu não ter o esposo que você merece. Aí peça, me dê mais uma chance. Me dê a chance de tentar ser um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Faça isso com a sua família. Momento importante e ímpar. E eu quero estar abençoando a sua família, abençoando a sua casa, abençoando o seu coração. E não tenha medo. A partir de agora, o que fazer quando o medo nos cerca? Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oremos, portanto, em nome de Jesus. Você que está afastado de Deus e precisa voltar para Jesus, diga para Ele nesse momento: Senhor Jesus, eu quero voltar. Seja bem-vindo na minha vida. Seja bem-vindo à tua casa. O meu coração é a tua casa. Em o nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, nós te apresentamos essa pessoa neste momento. Este homem, esta mulher que está me assistindo, meu Deus. Ah, Deus, em o nome de Jesus, entra nessa casa. Entra nessa família. E como ministro do Evangelho, eu declaro a cura sobre essa casa, a cura sobre essa família, em nome de Jesus. Deus, se o problema era crise na área conjugal, seja lançado por terra agora. Como disse Jesus a Satã, que estava tentando usar Pedro: para trás de mim, vai-te embora. E eu dou uma ordem para que esse agente do maligno saia da vida dessa pessoa, dessa família, dessa casa. Senhor Jesus, entre nessa casa e, como o Senhor disse, darei ordem aos meus anjos ao teu respeito para te guardar. Envie uma comitiva de anjos nessa casa para pelejar contra, ó Deus, todas as hortes mal e para proteger essa família, para proteger este homem, essa mulher. O teu filho, meu Deus, que assistiu essa live, que está assistindo, está orando comigo, em o nome de Jesus. Ministre um novo tempo na vida dele, a cura absoluta da vida do Cleginaldo. Em o nome de Jesus, lá em São Paulo, onde ele está me assistindo, meu Deus. Elisete, minha amiga, que o Senhor abençoe ela. Abençoe, Pai, a Márcia. Abençoe o Cleginaldo, abençoe a Léo. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, o Juan Brito, o Gilmar. Abençoe em nome de Jesus a Gisela. Nós oramos em o nome de Jesus.
Que o Senhor venha estender as tuas mãos, Priscila, minha filha na fé, e todos aqueles, meu Deus, que eu não menciono o nome. Que o Senhor estenda a tua mão e ministre a tua bênção sobre este homem e esta mulher. E eu faço uma liberação profética, libero uma palavra de cura e de bênção sobre essa vida e sobre esta família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não se esqueça, você é uma bênção. Pega essa mensagem, manda para alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Compartilhe. E você vai abençoar todas as pessoas que você conhece, que precisam ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.